Primeiro, as pessoas acham que a fenomenologia é um método. Não é. Fenomenologia é uma outra maneira de pensar o mundo, uma maneira alternativa de se fazer ciência, que é pensada no final do século XIX, a partir de uma descoberta, que é a descoberta dos pré-socráticos. Quando começa a se desenvolver a ciência como ela é na contemporaneidade, né, e já devia ter acabado há muito tempo no meu ponto de vista, né, o que acontece? O Aristóteles é substituído pelo Platão, o que para mim é um problema. Por quê? Toda geografia que trabalha com espaço é uma geografia de fundamento platônico. Por quê? Você está aqui no mundo, né, que a gente pode chamar de real, se a gente estiver falando de Platão, né, e você tem um mundo que é o mundo ideal. Né? E o pensamento de Platão sempre acha, simplificando muito, que o mundo real é uma porcaria e o mundo ideal é que é o ótimo. Né? Vem o conceito de utopia, etc, etc. Então, e como ele acha que a gente vai... No Renascimento, eles acham que a gente vai conseguir superar, né, esse mundo real e ir para um mundo ideal, um mundo utópico, um mundo melhor, a partir da ciência. Só que essa ciência, ela cada vez vai se descolando do mundo da vida. Né? Ou seja, a ciência, a partir do Renascimento, ela não é feita para as pessoas comuns. As pessoas comuns continuam lá sendo pessoas comuns. A ciência é feita para os poderosos, para os estados-nação, e continua sendo feita assim, não é isso? No final do século XIX, né, a Europa descobre os pré-socráticos. Eles não eram conhecidos, não transitavam. Né? E isso vai causar uma mudança. Nietzsche, por exemplo, é um produto dos pré-socráticos. A fenomenologia também. Né? E aí, a primeira crítica da fenomenologia é: a filosofia, as ciências estão descoladas do mundo da vida, do mundo cotidiano das pessoas. Fenomenologia não existe separação entre o ser e o mundo. Quando a gente fala em fenomenologia, a gente fala ser no mundo. Por quê? Não existe ser sem mundo e não existe mundo sem ser. Ela não é nem idealista, nem empirista. Ela, na verdade, ela trabalha com os dois lados. E ela nunca trabalha com o conceito de objetivo e subjetivo. Ela trabalha sempre com o conceito intersubjetivo. Por quê? Porque assim como eu me volto para a coisa, eu percebo a coisa para ser percebida, ela tem que se voltar para mim também, ela tem que aparecer. Outra questão importantíssima é que a fenomenologia, diversamente do positivismo e do estruturalismo marxista, não é paradigmática. O que significa que, quando você vai fazer ciência fenomenológica, cada um não tem sigo líder. Entendeu? Cada um vai construir a sua própria fenomenologia, entendeu? Construir o seu próprio método. Não tem como eu chegar e falar para você: olha, você vai pesquisar territórios na periferia do Rio de Janeiro. A metodologia que você deve usar é essa. Não tem como falar isso. Entendeu? É impossível. O método tem que ser construído a partir do momento que você se volta para aquelas pessoas, para o mundo daquelas pessoas, enquanto um fenômeno. Entendeu? Então, ela é não paradigmática, não tem uma fenomenologia. Se a geografia trata, né, do mundo, eu não vou falar de espaço, né, se ela trata do mundo, né, ela trata do ser no mundo, né, porque ela trata do ser também. Né? Então, qual é a base disso? Não é a experiência? O que não quer dizer também que a fenomenologia trabalhe com o indivíduo. Não trabalha, porque, olha só, se cada indivíduo chamasse isso aqui com um nome diferente, né, o que ia acontecer? Ninguém ia saber do que estava falando, não é? Então, nós chamamos isso de maçã em português, não é? E quando a gente fala maçã, né, a gente nomeia aquela coisa como maçã, porque a gente tem a experiência dessa coisa como maçã. Não é? Então, a experiência é fundante. A experiência é fundante para qualquer relação que a gente tem com qualquer coisa que nos cerca, né, e com outros seres e com a gente mesmo. Não é isso? Mas não é uma experiência só de primeira mão, nem é individual. A fenomenologia, né, e a geografia que vai trabalhar com fundamento fenomenológico, né, e a geografia humanista não necessariamente tem só fundamento fenomenológico, né, ela vai trabalhar, evidentemente, com conceitos que são compartilhados pelas pessoas. A partir do quê? Da cultura. Por isso que ela é uma geografia humanista cultural. Uma geografia cultural que tenta se renovar, né,
seguindo outros aportes filosóficos, que não os aportes filosóficos que normalmente os americanos utilizam, né? E que constroem um novo pensamento sobre o lugar. A ideia é pensar outros conceitos para a geografia que sejam melhores do que espaço para explicar a geografia.